KKK. E aí, man? É nóis! Sou eu, Bef, seu best friend da física. Estamos aqui em nossos estúdios, North Hollywood, Califórnia, Vigário Geral, para poder te ajudar, né, nessa revisão aí para P3, né, chegando aí no meio do ano. Então vamos lá, vamos primeiro trabalhar exercícios de Física 1, né, que é sempre mais chato, porque tem mais contas para fazer, aquela coisa toda. Então, baixa aí seu PDF pra gente começar essa brincadeira. Vamos ver essa primeira questão aqui muito especial que eu escolhi para vocês. Questão envolvendo aí lançamento vertical, queda livre, etc. Então ele fala o seguinte: um corpo é arremessado verticalmente para cima e a partir da superfície da Terra com velocidade de 10 metros por segundo em t igual a 0. Mundo da Cinderela, e sendo 10 metros por segundo ao quadrado o módulo da aceleração da gravidade, determinar, letra A, qual o intervalo de tempo decorrido desde t igual a 0 até o pedregulho atingir a sua altura máxima, isto é, seu tempo de subida. B, ele quer saber qual é o intervalo de tempo durante o qual a pedra volta para o ponto máximo, volta do ponto de altura máxima até a superfície da Terra, ou seja, descida, e a altura máxima atingida pelo pedregulho em relação ao ponto de lançamento. Então vamos lá, isso aqui é um problema de lançamento vertical. Então vamos revisar alguns conceitos importantes aqui. Vamos lá. Aqui, questão number 1. Então você está pegando aqui um pedregulho e você está jogando ele para cima. Então, claro, você sabe que ele vai subir, vai atingir uma altura máxima, vai chegar até aqui. E aí, essa altura a gente chama de altura máxima. É o máximo que ele pode subir na vertical e depois ele desce. Agora, uma coisa muito importante aqui. Primeiro, ele vai sair com uma certa velocidade da mão do cara. E quando ele atingir o ponto máximo, quando ele atingir a altura máxima, o que acontece com a velocidade? Ela zera, né? Porque ele tem que primeiro parar para depois voltar. Não tem como ele voltar sem ele não parar primeiro. Só que para ele parar, a velocidade dele tem que ser nula. Tem que se anular, tem que ser zero. Anda para frente aí, vai andando. Se você quiser voltar, você só consegue voltar se você parar primeiro. Concorda comigo? Você está andando, ó, pá. E aí você quer voltar. Aí você para, ó, velocidade zero, e aí depois você volta. Claro que isso é muito rápido, mas num determinado instante você atinge sim a velocidade zero. Show? Agora, uma coisa muito, muito importante. Então, quando você atinge a altura máxima, a gente já tem uma informação aqui bem legal. Na altura máxima, a velocidade vai ser sempre zero. E outra coisa super importante que é o seguinte: quando você tem um lançamento, né, pode ser um lançamento vertical, um lançamento horizontal, uma queda livre, sempre vai atuar a gravidade. Né? A gravidade simplesmente é uma consequência, né, do peso, da força que a Terra vai puxar o corpo para baixo. Agora, essa gravidade está sempre para baixo. É uma aceleração, vou botar aqui de amarelinha. E essa aceleração, ela atua sempre para baixo, não importa onde o corpo esteja. Por exemplo, enquanto o corpo está subindo, a gravidade está atuando para baixo. Tanto que você repara que pelo fato da gravidade, da aceleração da gravidade atuar para baixo, e o corpo está subindo, ou seja, está no sentido contrário da aceleração, faz com que essa aceleração freie o corpo. Então, se ele sai da sua mão com 10, é 10 aqui? Sim, ele saiu da mão com 10. Essa gravidade no sentido contrário do movimento, que é no caso o sentido contrário da velocidade, faz com que essa velocidade vá diminuindo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando ele chega aqui em cima, a gravidade não se anula, tá? Isso é um erro que a galera comete, mas você, um aluno pense, um aluno inteligente, um aluno esforçado,
com certeza não vai cometer esse erro. Quando ele chega aqui em cima, a gravidade continua 10. A velocidade é 0. A aceleração é 10 o tempo inteiro, certo? E aí agora a gravidade continua atuando para baixo infinitamente e agora ele vai pegar esse corpo com velocidade 0 e vai começar a aumentar a velocidade dele, certo? Então isso é muito importante. A gravidade ela é sempre constante, o valor dela, né? O valor numérico dela. Claro que você muda o sentido. Desculpa, falei besteira. No sentido da velocidade. A gravidade ela é sempre constante. Então vai ser sempre mesma direção e mesmo sentido. Para baixo. No caso, o valor numérico é sempre o mesmo. Aqui a gente arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Então isso é super importante. Agora, esse tipo de movimento aqui, para pensar. Você tem movimento com velocidade constante, que é o moo, movimento da vaca, e tem o movimento com aceleração, que é o move, que é o movimento da vacona. O movimento acelerado é esse aqui, porque tem aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então não tem nenhum mistério. As equações que você vai trabalhar são aquelas que você já conhece, que são as equações do move, que são quais? Equação da velocidade, V igual a V0 mais AT. A equação dos espaços, ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2. E o nosso amiguinho Torricelli, para quando a gente não tem tempo. São essas três equações, não tem mistério, não tem que decorar equação nenhuma, são essas três que você vai trabalhar. Então o que ele pede na letra A? Qual é o intervalo de tempo até atingir a altura máxima? Então ele quer saber o seguinte, olha, quanto tempo demorou para ele sair daqui com essa velocidade inicial de 10 metros por segundo até chegar a esse ponto de altura máxima aonde ele vai ter que parar para depois voltar. Então a gente vai ter que escolher, para a gente resolver esse problema na letra A, resolver uma dessas três equações que a gente tem. Não tem mistério, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ver qual é a equação que se encaixa dentro do problema. Às vezes tem até duas, mas uma é mais difícil que a outra. Quando você olha para essas equações aqui do move, você vê que a primeira é mais fácil, porque não tem quadrados, né? A segunda aqui já tem um T ao quadrado, né? A Torricelli já tem quadrados na velocidade, então são probleminhas um pouco mais, são equações um pouco mais complicadas. Agora, sempre tenta resolver pela primeira. Mas será que eu posso usar a primeira? Eis o detalhe, eis a questão. Então vamos lá. Eu tenho a velocidade final dele? Tenho, porque quando ele chega lá em cima a velocidade dele é 0. Tenho a velocidade inicial dele? Tenho, que é 10. Ele partiu com 10 da minha mão. Tenho aceleração? Tenho, que é a gravidade, né? Que é 10. E posso calcular o tempo. Opa! Então vou usar a primeira, né? Que a primeira, que é a mais fácil, vai resolver a minha vida e a sua. Então V igual a V0 mais AT. Certo? Então a velocidade final dele é 0, lá em cima. Velocidade inicial ele partiu com 10 metros por segundo. Agora uma coisinha importante. Sempre tem essa coisinha do sinal da gravidade, tá? Um macete que eu vou ensinar para vocês, um truque, é o seguinte. Primeiro, a gravidade está sempre para baixo, como a gente falou, né? Então, o que você tem que prestar atenção para determinar esse sinal da gravidade é o seguinte. Sempre observa o que está acontecendo com o corpo no início do movimento. No início do movimento, ele está indo para onde? Para cima. A gravidade está onde? Para baixo. Sentidos contrários. Então, a gravidade é negativa. Mas, Bevinho, depois ele volta. Não interessa. O que ele vai fazer depois, pouco importa. O que interessa é o início do problema. O que ele faz no início do problema? Ah, no início do problema ele sobe. Gravidade está sempre para baixo. Então, sentido contrário do movimento inicial dele, a gravidade vai ser negativa, tá? Então, nesse caso, a gravidade é 10, mas ela vai ser menos 10 vezes o T. Até porque se você colocasse mais aqui, você chegaria num resultado absurdo. Você chegaria que o tempo é negativo e não existe tempo negativo. Show? Então, ó, menos 10T passa para o outro lado, vira mais.
10t igual a 10. Pronto, equaçãozinha fácil, né? 10 corta com 10 aqui, ó. E aí, simplesmente, t igual a 1 segundo. Beleza? Então a gente fechou a primeira. Olha que maneiro. Então é simples, são equações do Move. E aí você vai escolher qual é a mais apropriada. Ai, esse troço tá apertando minha cabeça aqui. Ai. Pronto. E pronto, acabou a história. Vamos ver agora a letra B. Qual o intervalo de tempo durante o qual a pedra volta do ponto de altura máxima até a superfície da Terra, ou seja, o tempo de queda? Agora ele quer saber o seguinte, olha, ele vai subir, mas ele vai voltar. E quanto tempo ele vai voltar? Aqui a gente não precisa nem fazer conta. Aqui basta a gente aplicar a teoria. Porque olha só, repara que o tempo inteiro, quem é que está mudando essa velocidade? É a aceleração. E o que a gente falou lá no início? Que a aceleração é sempre a mesma. Certo? Ela vai ser sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Claro que na subida essa aceleração é menos 10 e na descida ela é mais 10. Tá? O módulo muda, mas o valor numérico dela não. E isso quer dizer o quê? Se demora 1 segundo para subir, vai demorar 1 segundo também para descer. Ó, é sempre assim, ó. O tempo que ela demora para subir, ela vai demorar para descer. Show? Então na letra B, o tempo de queda é igual ao tempo de subida, que é igual a 1 segundo. Befinho, mas o professor vai aceitar isso? Vai, tem que aceitar, porque isso faz parte da teoria. Tá? Você não precisa fazer a conta de novo. Até dava para fazer conta, até dá para você usar a fórmula. Na verdade, poderia usar a mesma fórmula aqui, só que para descida. Só que o resultado vai dar o mesmo. Tá? O objetivo da letra B não é fazer conta, é realmente saber, se você sabe a teoria por trás disso, que é exatamente o tempo de descida e de subida são iguais. Valeu? E letra C, qual é a altura máxima atingida pela pedregulho em relação ao ponto de lançamento? Então agora você vai ter que calcular exatamente essa distância que ele vai percorrer na vertical. Agora, olha só, vou te ensinar um truque aqui. Você poderia resolver essa letra C de várias formas. Talvez a mais intuitiva, aquela que você bateria o olho ali e pensaria, seria o seguinte, vou usar aqui uma fórmula que tenha distância, né? Talvez essa, ou o nosso amigo Torricelli, e calcular essa distância. Beleza, tudo bem, você poderia até fazer isso. Por exemplo, a segunda fórmula daria para você resolver, ó. Delta S igual a V0T mais AT2 sobre 2. Tá? Vou até resolver para te mostrar aqui um negócio. Então, delta S, que vai ser a altura máxima, exatamente a distância que ele vai percorrer, é igual à velocidade inicial, ele partiu com 10. O tempo que ele demorou para subir, a gente calculou, é 1 segundo, aqui a conta até é fácil. A gravidade é o quê? Negativa, né? Porque ele está subindo, a primeira coisa que ele faz é sobe, e a gravidade está para baixo. Então, menos 10 vezes o tempo, que é 1 ao quadrado, sobre 2. Quanto dá essa conta? A altura máxima é igual a 10 menos 10, 5. 5 o quê? Meters. 5 metros. Beleza, a gente calculou. Foi até fácil, porque o tempo aqui era 1, tá? Mas eu vou te ensinar um truque, que é o seguinte. Que às vezes dá para você usar esse truque até em problemas mais complexos e resolver isso de uma forma muito mais fácil. Que é assim. Isso aqui é um problema que o corpo sobe e o corpo desce, tá? Mas, como é a gravidade que está atuando o tempo inteiro aqui, o que ele faz na subida, ele vai fazer na descida. Então, tanto faz eu calcular a altura que ele sobe, como a altura que ele desce. Porque essas alturas são iguais. Então eu posso fazer uma coisa aqui que eu chamo macete de reverter o problema. Em vez de eu considerar o movimento de subida, eu vou considerar o movimento de descida. Mas Bevinho, por que você vai fazer isso? Você é retardado? Não, também sou, mas não é. A gente usa esse truque, porque tem um lance muito maneiro aqui. Quando a gente reverte o problema, ou seja, a gente considera só a queda, quando a gente considera o corpo partindo dessa posição e descendo, você repara que no início da brincadeira a velocidade inicial é 0. Queda livre, né? Ó,
Ele parte com velocidade inicial zero. E aí a gente pode usar uma equação, que é uma equação que cai direto em vestibular, na UERJ, por exemplo, que é a equação de Galileu. A equação de Galileu é uma equação derivada dessa daqui, tá? Ela é uma equaçãozinha, ó, que diz assim, a altura da queda é igual a gravidade T ao quadrado sobre 2. Tá? Que é essa equação aqui, sem esse termo, porque a velocidade inicial é zero, tá? Então, nesse caso, eu posso usar a equação de Galileu. Olha como é que vai dar o mesmo resultado que eu achei ali, ó. A altura máxima é igual, agora, presta atenção, agora a gravidade não é negativa, né? Porque eu estou considerando a queda. Então, na queda, o movimento inicial dele é de descida, para baixo. A gravidade está para baixo. Então, G é igual a mais 10. Então, 10 vezes o tempo que ele demorou para descer, que também é 1 segundo. Então, 1 segundo ao quadrado e vai dar 5 também. E olha lá. 5 metros. Viu que maneiro? Só que essa continha aqui, obviamente, é menor do que essa, porque não tem esse termo. Se aqui o tempo fosse um número maiorzinho, com certeza daria mais trabalho, a gente poderia errar na conta. Então, com esse truquezinho aqui, dá para você matar. Mas só pode fazer isso, né, porque ele subiu e aí depois, quando ele desceu, virou um problema de queda livre, tá? Que é o contrário do lançamento vertical. Show de bola? Então, guarda esse truque é bem maneiro e você pode usar aí para resolver esse tipo de questão. Beleza? Então, fechamos aí. Isso é toda a teoria que você precisa saber por trás de questão de queda livre e lançamento vertical. Não tem muito mistério, né? A gente cobriu várias coisas aqui e viu que toda a matemática é envolvida nas 3 fórmulas que a gente conhece do MOVE. Show? Agora vamos para a segunda. Agora vamos começar aquele assunto chato, deixa eu apagar aqui, que é movimento circular. É, moleque, movimento circular é chato pra caramba. Eu sei que a galera tem um pouquinho de dificuldade, mas eu sei também que você é inteligente, que você vai matar esse tipo de problema sem muito problema. Então vamos fazer a leitura aqui dessa questãozinha, que tem um texto grande aqui. Em sua sátira, História dos Estados Lunares e Impérios, o escritor francês do século XVII, Cyrano de Bergerac, afirma ter sido um dia elevado por um sopro de ar, poxa, que maneiro, hein? Que o manteve pairando acima da superfície da Terra durante várias horas. Ao pôr os pés no chão, para seu espanto, não estava mais na França, mas sim no Canadá. Olha que maneiro! Evidentemente, isso é furto da imaginação do autor. Claro que não, pois sabemos que a atmosfera gira junto à Terra. Caso a atmosfera ficasse parada enquanto a Terra gira, onde é que eu tô? Todos nós que giramos com ela sentiríamos um vento que, dependendo da latitude, poderia ser absurdamente forte. Supondo que o raio da Terra seja de 6.400 km, calcule em km por hora a velocidade desse vento em relação a um ponto fixo no equador terrestre. Então, vamos lá, tirando a viagem da maionese aí do nosso amiguinho aí, do nosso francês, parada se resume o seguinte, você tem aqui a Terra, a Terra tem um raio, né? Então, esse raio aqui é de 6.400 quilômetros, certo? E aí, claro, a gente tem a atmosfera. A atmosfera, ela gira junto com a Terra, por isso que a gente não sente nenhum vento. Se a atmosfera tivesse parada e a Terra estivesse girando, a gente sentiria aquele vento, que seria um vento absurdo, que a gente vai calcular exatamente qual é o valor dele agora, para você ver como é que seria maneiro. É a mesma coisa, quando você começa, tá de bicicleta, tá de bicicleta andando, e aí você sente, não é que o vento está se movendo, é você que está se movendo contra o vento. E aí você sente o ar na sua cara, certo? Ou no carro, quando você bota a cabeça para fora, bota a mão para fora, você vai sentir isso. Só que a gente não sente esse vento porque a atmosfera está girando junto com a Terra. Então vamos considerar aqui um ponto no Equador, né? Porque a atmosfera está exatamente aqui, está em volta da Terra. Então vamos considerar um ponto ali no Equador, na superfície da Terra, e vamos calcular essa velocidade. Bom, como esse ponto gira, porque a Terra gira, obviamente isso aqui é um movimento circular.
E aí tem aquela expressãozinha muito importante que vem de ΔS, ΔT. A gente sabe que velocidade é distância sobre tempo, certo? Só que no movimento circular, o que é a distância que ele percorre em uma volta? Quando ele dá uma volta completa, ó, simplesmente é o comprimento da circunferência. E o comprimento de uma circunferência, você sabe lá da matemática, que é 2πr. 2 vezes o π vezes o raio dessa circunferência. Então aqui, no ΔS, é 2πr. E o tempo que você demora para dar uma volta, para você completar uma volta, tem um nome especial que se chama período. Período é sempre um tempo especial, o tempo que você leva para completar o movimento e depois você vai começar tudo de novo, tá? Que vai ser um movimento periódico, que se repete ao longo do tempo. Você dá uma volta, depois você vai ficar repetindo isso, certo? Então, nesse caso, o tempo que ele demora para percorrer a volta inteira vai ser π, ou vai ser t de período. Então essa é a formulazinha que o professor deduziu para você lá, 2πr sobre t, para calcular a velocidade linear, né, que é aquela velocidade tangente à trajetória, que esse ponto do equador vai ter, que claro que vai ser a mesma velocidade do vento, tá? Pronto, só isso, era isso que você tinha que saber de teoria, que é a fórmula 2πr sobre t que você vai usar, tá? Agora é só fazer conta. Agora não tem mistério. Aqui tem um lance, tá? Que é o seguinte. Se o problema não falar nada para você, deixa a resposta em π, tá? Você colocaria aqui π, faria a continha e acharia, sei lá, 100π, 200π, tá? Eu só vou substituir para a gente encontrar qual seria o valor dessa velocidade para a gente ter uma noção, tá? Mas você só tem que substituir numa prova da vida, se cair na prova, se ele falar, olha, π igual a 3, π igual a 3,1, π igual a 3,14. A gente sabe que π é infinito, né? Mas na hora de fazer conta, a gente simplesmente arranca, deixa só 2 casas decimais ou uma casa decimal para facilitar a nossa vida. Tá? Mas nesse caso, eu vou usar π 3,14. Tá? Agora eu preciso do raio. Bom, o raio aqui, ó, vai ser o próprio raio da Terra, que é 6.400 quilômetros, tá? Então, 6.400 divididos pelo tempo, que é o período, né? Agora, repara que isso aqui tem quilômetros. Estou trabalhando em quilômetros. Então, para sair uma velocidade legal, seria interessante eu trabalhar com horas, com tempo em horas, né? Porque se eu trabalhar com tempo em horas, sai quilômetro por hora. Show? Agora, qual é o tempo que demora para dar uma volta? Bom, é simplesmente o tempo que demora para a Terra dar uma volta completa, né? A gente agora está nesse ponto aqui, tá? Você está em Madureira, tá? Então você está nesse ponto aqui. 24 horas depois, você vai estar exatamente nesse ponto de volta, tá? Você vai girar aqui, tá? Tem uma hora que você vai estar aqui, tem uma hora que Madureira vai estar aqui, tem uma hora que Madureira vai estar aqui, e daqui a 24 horas Madureira vai estar aqui de novo. Terra gira. Então, o ponto vai girando junto. Aonde a gente está agora, está girando. É que a gente não sente isso, mas está girando. Então, nesse caso, o período, que é o tempo para completar uma volta, é 24 horas. Então, 24 aqui. Tá? E nesse caso, horas. Tá? Claro que você não precisa botar isso. Eu só estou botando isso para te mostrar que você vai sair com a resposta em quilômetros por hora. Agora você vai fazer essa continha, tá? Continha um pouquinho chata, porque tem vírgula ali, tem quebrados da vida. Você poderia simplificar aqui, ó, o 2 com 24. Então 2 por 2 dá 1, 24 dá 12. Daria para simplificar o 12 com 6.400 um pouquinho. Mas eu já fiz essa conta, vai dar aproximadamente 1.675 quilômetros por hora. Então, olha que maneiro. Se a atmosfera tivesse parada e a gente estivesse girando, a gente sentiria um vento na nossa cara de 1.675 km por hora. Na verdade, a gente não ia sentir nada. Não existiria nem vida na Terra,
né? Porque a gente não teria condições nenhuma. Se um furacão com 200 km por hora de vento já tira a pessoa do lugar, já arranca a árvore do lugar, imagina 1.600 km por hora. Isso aqui é mais rápido que um caça, que um avião caça. Então essa é uma velocidade absurdamente alta, certo? Então obviamente a gente não sente isso porque graças ao bom Deus a atmosfera está girando junto com a Terra. Então a gente agora nesse momento está girando no espaço a 1.675 km por hora. Muito louco a gente imaginar isso, mas é verdade. Show? Então beleza, então fechamos essa questão. Vê como é que é tranquila? Era só usar a fórmula da velocidade 2πr sobre t. Vamos para a questão 3. Sabendo que o raio da Terra mede aproximadamente 6.400 km, determine a velocidade de escala angular do movimento de rotação da Terra e a velocidade de escala linear de um ponto situado no equador relativo ao movimento de rotação. Essa questão é até parecida com a questão 2, mas repara que na letra A ele vai pedir uma coisa que é diferente do que ele pediu na questão 2 que a gente acabou de fazer. Aqui o que a gente calculou foi essa velocidade aqui, que é chamada velocidade linear ou velocidade tangencial, a velocidade com aquele ponto está girando, percorrendo aquela distância que é o comprimento, no caso aqui da Terra, tá? Agora nessa letra, vou até aproveitar o desenho aqui, vou manter o desenho e vou deixar essa formulazinha aqui. Agora ele está pedindo uma outra coisa que é chamada velocidade angular. E velocidade angular a gente representa pela letra W. Pelo W. Mevinho, qual é a diferença entre velocidade angular e velocidade linear? Angular, o nome já diz, ele está medindo ângulo. Está medindo quanto você está andando em relação ao ângulo que você está descrevendo, certo? Quando você trata de velocidade normal, você quer saber distância, certo? Quanto que você andou de distância, comprimento, em relação ao intervalo de tempo. Agora, quando se trata de velocidade angular, é só você trocar o personagem. Em vez de ser uma linha, é um ângulo. Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse um movimento, o cara está aqui, 1 segundo depois ele parou aqui, tá? 1 segundo depois ele está aqui. 1 segundo depois ele está aqui. E 1 segundo depois ele voltou ao ponto inicial. Qual seria a velocidade angular dele? Eu tenho que ver qual é o ângulo que ele está descrevendo e dividir pelo tempo que ele está gastando para descrever esse ângulo. Ah, moleza aqui, ó. Quando ele saiu daqui, ele veio para cá. Concorda? Que ângulo é esse? 90. 90 graus, que é π sobre 2. Então, a formulazinha da velocidade angular é ângulo sobre tempo. Essa é a definição da velocidade angular. Velocidade linear é distância sobre tempo. Angular é ângulo sobre tempo. Essa é a diferença, só trocar o personagem. Então, nesse caso, qual foi o ângulo que ele descreveu? π sobre 2. A gente sempre trabalha com radiano, tá? Então, π sobre 2 divididos pelo tempo que ele gastou, que foi 1 segundo. Então, essa velocidade angular dá π sobre 2 radianos por segundo. A interpretação disso é, a cada segundo, ele está andando um ângulo de 90 graus, que é isso que a gente escreveu. Ó. 1 segundo, 90, mais 1 segundo, mais 90, 180. Mais 1 segundo, ele parou aqui, 270, e assim sucessivamente. Então, essa é a definição de velocidade angular. O quanto de ângulo ele está descrevendo dentro do movimento circular. Por isso que eu botei essa questão para mostrar a diferença entre um e outro. Tá legal? Então vamos lá. Agora, existe uma formulazinha, tá? Parecida com essa daqui da velocidade, que é para uma volta completa. Tá? Agora presta bem atenção. Como a gente falou ali. A definição de velocidade angular é ângulo sobre tempo. Numa volta completa, qual é o ângulo que ele descreve numa volta completa? 360. 360 é o quê? 2π. Então, numa volta completa, 2π é o ângulo e o tempo. O tempo vai ser
Como é o tempo especial, né, o tempo para completar uma volta, esse tempo vai ser T, que é o período. Aí você repara, que você é inteligente, que essas duas fórmulas são muito parecidas, né? 2πr sobre t e 2π sobre t. A diferença é que na velocidade normal tem o raio da trajetória. Já na velocidade angular não tem raio. Essa é a diferença. Mas o 2π está presente nos dois e o tempo, que é o período, está presente nos dois. Então nessa letra A, a gente vai usar a fórmula de baixo e não a de cima. Porque ele pediu a velocidade angular. Você já pode botar essa fórmula direto na prova, tá? Se cair. Você não precisa escrever ângulo sobre tempo igual a 2π sobre t. Isso aqui a gente deduz, então se você lembrar da fórmula de cabeça, eu só estou mostrando para você como é que você chega lá. Que são duas fórmulas que... isso aqui é a definição genérica de velocidade angular e essa fórmula aqui vale para uma volta completa, tá? Isso aqui é a definição genérica de velocidade que você conhece, e o professor de história também. E aqui é a velocidade para uma volta completa, tá? Então isso aqui genéricos, e isso aqui uma volta completa, tá? Então você pode botar direto numa boa, sem problema. Então vamos lá. Vou fazer a mesma coisa para poder achar? Não, vamos deixar em pi, tá? Vamos deixar em pi, como eu falei para você, se não tiver, a gente pode deixar em pi, se ele não deu, vamos deixar aqui pi. E qual é o tempo para completar uma volta? Mesma coisa do outro, né? O tempo que um ponto na superfície da Terra demora para dar uma volta é 24 horas. Então, 24, olha que moleza, gente. Corta. Então, 2 divididos por 2 dá 1. 24 divididos por 2 dá 12. Como eu não preciso fazer a conta com π, cheguei na resposta. Π sobre 12 radianos. Vou botar esse R direito aqui. Agora, cuidado, né? Porque como o tempo aqui está em horas, então isso aqui vai ser horas. Tá? Então, a cada hora, ele descreve um ângulo, ele anda um ângulo de π sobre 12. Isso aqui vai dar 180 por 12, sei lá, tem que fazer a conta na calculadora. Faz aí. 180 divididos por 12, que você vê mais ou menos qual é o ângulo que a Terra anda a cada hora, né? Aí depois, durante 24 horas, ela vai fechar os 360 graus. Tá legal? Bom, fechamos a primeira. E agora, na letra B, ele pede qual é a velocidade escalar linear de um ponto situado no Equador. Aí agora é a mesma coisa da questão anterior. A gente vai ter que calcular a velocidade V dele, tá? Num pontinho qualquer. Bom, pontinho qualquer, a velocidade dele, velocidade linear desse ponto no Equador. Então aqui dava para resolver de duas formas diferentes. Uma mais complicada e outra mais simples. Eu vou mostrar as duas para você. Qual seria a mais complicada? Ter que usar a fórmula toda, que nem a gente fez na questão anterior. Teria que usar V igual a 2π R sobre T, porque ele me deu o raio, período eu sei, fazer a conta e acharia a resposta. Mas tem uma formulazinha que é super importante dentro de movimento circular que relaciona essas duas velocidades, que é exatamente essa daqui. V igual a ômega R. Lembra disso? Tu estudou aí? V igual a ômega R. Essa fórmula relaciona a velocidade normal e a velocidade angular. Mas, Bevinho, por que você vai usar essa? Eu vou usar essa porque eu tenho ômega. Aqui, ó, acabei de calcular. Ó. Como eu tenho ômega, já uso essa que é mais fácil do que usar essa daqui. Show? Então fica V igual a ômega, que é π sobre 12, vezes o raio da Terra, que é 6.400 quilômetros. Aqui tá tranquilo, porque a gente trabalhou aqui em horas, então tá de boa, tá? Esse aqui é horas, né? Esse aqui tem horas, e esse cara aqui tem quilômetros. Então tá de boa, porque a resposta vai sair também em quilômetros por hora. Isso aí, se a gente fizer a substituição do π para 3,14, não precisaria, tá? Porque ele não deu o π, tá? Mas aqui eu vou fazer só para mostrar para vocês.
Se eu substituir por 3,14, eu vou achar aproximadamente a mesma coisa da questão anterior. 1.675 km por hora. Tá? Show? Olha que maneiro. Então, ó, V igual a 2πr sobre T, velocidade angular igual a 2π sobre T, V igual a ômega R, tudo isso são equações importantes dentro do movimento circular. Fechou? Vamos agora, então, finalizar com a questão número 4. Essa aqui era 3, né? Esqueci de botar 3 aqui. Bom, então pagar aqui. Moleque, tá fácil pra ninguém, né? Vamos lá, vamos arrebentar nessa prova. Agora questão número 4. Então agora a gente tem aí uma polia, outra polia, uma correia, temos raios, né? Lá, raio number 1, raio number 2, sendo que o raio, ele botou em minúsculo, mas eu vou botar em maiúsculo, whatever, 10 centímetros. 50 centímetros é o raio número 2. Beleza, então uma cinta funciona solidária com 2 cilindros de raios R1 igual a 10 centímetros e R2 igual a 50 centímetros. Supondo que o cilindro maior tem uma frequência de rotação F2 igual a 60 RPM, rotações por minuto. Determine, letra A, qual a frequência de rotação F1 do cilindro menor. E B, qual é a velocidade linear dessa cinta. Então vamos lá, isso aqui é um problema dessa parte final de movimento circular que envolve transmissão de movimento. Coisa que acontece nas bicicletas, coisa que acontece nos relógios sofisticados, né? Aqueles relógios analógicos, nas máquinas. Em vários lugares você tem movimento circular e transmissão de movimento, tá? Então a teoria aqui diz o seguinte, esse aqui é o que mais aparece, que é exatamente quando você tem duas polias ligadas por uma correia. Que é o que acontece na bicicleta, né? Na bicicleta você tem aquela parte da frente, onde tem o pedal, e aqui está ligado por uma correia na parte de trás, que tem uma roda aqui acoplada. Certo? Então nesse tipo de problema, você já pode usar direto. Claro que o professor deduziu isso, eu não vou deduzir, tá? Mas existe uma formulazinha que diz o seguinte, olha, a frequência de rotação desse cara vezes o raio dele vai ser igual à frequência de rotação do outro vezes o raio do outro. Só lembrando, o que é frequência? Frequência é o número de vezes que um fenômeno se repete. Dentro do movimento circular, qual é o fenômeno que se repete? Ele completar uma volta. Então, se eu falo que a frequência de um movimento é 5 Hz, significa que a cada segundo ele está dando 5 voltas. Se a frequência do movimento é 15 Hz, é que a cada segundo ele está completando 15 voltas. Tá? Só que aqui ele não deu em Hertz, ele deu numa unidade, a gente pode usar também, que é o RPM, rotações por minuto. Isso significa o quê? Que em 1 minuto, essa rodinha aqui está dando 60 voltas, tá? Mas, BFinho, eu preciso transformar RPM para Hertz? Na letra A, não. Porque quando a gente usa essa formulazinha, ó, repara, isso aqui é um truque que existe na física. Toda vez que eu tenho uma expressão, que é raro, às vezes aparece, aonde eu tenho a mesma grandeza de um lado e a mesma grandeza do outro, eu não preciso transformar, não preciso botar no SI. Ó, repare que tem frequência aqui, tem frequência aqui. Então eu posso trabalhar em RPM, porque se eu trabalhar aqui em RPM, aqui também vai ser em RPM. E o raio eu também não preciso transformar para metros, porque eu tenho raio de um lado e raio do outro. Então eu posso trabalhar aqui com centímetro e centímetro. Tem que ser o mesmo, eu não poderia trabalhar com centímetros e metros, tá? Se aqui tivesse dado esse cara aqui em metros,
Aí eu tenho que botar todo mundo em metros ou todo mundo em centímetros, tá? Mas como nesse caso existe a mesma grandeza de um lado, a mesma grandeza do outro, eu posso trabalhar na unidade igual, no caso aqui centímetro, que é igual para os dois, tá bom? Então, ó, molezinha, cara, molezinha. Qual é a frequência do primeiro aqui? Não sei, desconhecida. Qual é o raio do primeiro? 10. Qual é a frequência do segundo? 60. E qual é o raio do segundo? 50. Certo? Então fica, deixa eu botar aqui, F1 10 F1 é igual a 60 vezes 50, que dá 6 vezes 5, 30, mais um zerinho, 3.000. Agora você corta aqui, ó. E aí você achou a resposta. Olha que maneiro. Frequência número 1 igual a 300 RPM. Então você vê que enquanto essa grandona aqui, em 1 minuto, roda 60 vezes, roda o peão. Esse cara aqui que é menorzinho, roda 300 vezes em 1 minuto. Completa 300 voltas, claro, né? Ele é menor, então esse ponto aqui, um ponto aqui na circunferência, para completar uma volta, tem que andar uma distância menor do que um ponto aqui, ó. Um ponto aqui tem que andar tudo isso para fechar uma rotação. Esse ponto aqui só tem que andar esse pedacinho aqui. Então é óbvio a gente pensar que esse valor aqui está correto, né? Enquanto o grandão só dá 60 voltas em 1 minuto, o pequenininho vai ter que dar mais voltas, certo? Porque ele vai percorrer uma distância que é menor. Então ele vai dar 300 voltas, 300 rotações no mísero minuto. Beleza? E agora, letra B, com a velocidade linear da cinta. Ó como aparece essa coisa o tempo inteiro. Então, mais uma vez, ele quer a velocidade linear. Só que aí na teoria você viu o seguinte, ó, que todos esses pontos aqui têm a mesma velocidade. Claro, né? Isso aqui tá tudo junto, né? Aqui é uma coisa só. Então, é a mesma coisa num carro, né? Pensa no carro andando, você tá lá dentro. Todos os pedaços do carro, inclusive você, tem a mesma velocidade, que é uma coisa só. Então, qual é a velocidade do farol do carro? 100 km por hora. Qual é a velocidade do volante do carro? 100 km por hora. Qual é a velocidade de você dentro do carro? 100 km por hora. Qual é a velocidade do pneu traseiro? 100 km por hora. Qual é a velocidade da placa do carro traseira? 100 km por hora, porque está todo mundo junto. Aqui é a mesma coisa. Está todo mundo junto aqui, ó. Então, qualquer pontinho aqui, ó, qualquer ponto, vai ter a mesma velocidade. Certo? Essa é a teoria por trás da transmissão de movimento por correia. Todos os pontos têm a mesma velocidade. É uma coisa só, uma correia só. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou usar a fórmula da velocidade, que a gente aprendeu já. 2πr sobre t. E aí eu posso usar tanto para essa polia quanto para essa polia, porque qualquer ponto... Um ponto aqui tem a mesma velocidade que um ponto aqui. Então, tanto faz eu trabalhar com a primeira ou com a segunda polia. Você que escolhe. Só que aqui eu vou fazer um truquezinho, que é o seguinte. Repare que eu estou trabalhando com frequências, né? E aí você aprendeu que frequência é o quê? O inverso do período, tá? Então você repara que aqui aparece exatamente isso. Isso aqui é a mesma coisa que 2πr vezes 1t, 1 sobre t, tá? 2πr vezes 1 é 2πr sobre t. Só que aí, ó, 1 sobre t é f. Então eu posso escrever essa fórmula em função da frequência. 2πrf. Show? Agora aqui tem um detalhe especial. Vamos deixar a resposta em π? Vamos deixar a resposta em π. Porque ele não deu π. Então eu vou deixar a resposta em π. Tá? Agora aqui tem uma coisa importante. Agora eu vou ter que transformar. Por quê? Porque eu tenho raio de um lado, mas tenho raio do outro? Não. Tenho frequência de um lado, mas tenho frequência do outro? Não. Então agora eu vou ter que transformar. Não posso usar RPM, não posso colocar em centímetros, tá? Então eu vou fazer o seguinte, como eu posso escolher qualquer polia, vou escolher a primeira, tá?
para polia 1. Mas se você escolher a polia 2, fica como exercício aí, você vai ter que encontrar a mesma resposta, tá? Então, qual é o raio dessa polia número 1? O raio da polia número 1 é 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1 metros. Para passar de centímetros para metro, eu divido por 100. Então, 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Tá? E a frequência? A frequência da polia número 1 é 300 RPM. Mas aqui tem uma coisa importante, eu tenho que passar para Hertz. Então, qual é o truque para eu passar de RPM para Hertz? Divido por 60. Porque um minuto são 60 segundos. Tá? E Hertz é por segundo. Então, fazendo essa continha, 300 divididos por 60 dá 5. Olha que tranquilidade. Tá? Então, sempre para passar de RPM para Hertz, de rotações por minuto para rotações por segundo, que é Hertz, é só você dividir o RPM por 60. Pronto, então agora fica V igual a 2 vezes π vezes o R, que é 10 a menos 1, vezes a frequência, que é 5. Então aqui fica 5 vezes 2 dá 10, que é 10 elevado a 1. 10 a menos 1 vezes π. 1 com menos 1 dá 0, então 10 elevado a 0 dá 1. Então a resposta é π. Π o quê? Metros por segundo. Que agora eu trabalhei tudo no sistema internacional. Trabalhei com metros e hertz, que é por segundo. Tá? Então fechamos a conta. Π metros por segundo. Show de bola? Então é isso aí, crianças. Valeu pela atenção. Tranquilidade na fita. Vamos estudar. Movimento circular, um pouquinho mais chato, às vezes entender, mas não tem mistério. As questões estão tranquilonas. E queda livre, lançamento vertical são coisas que você tem que acertar, que são simplesmente equações do Mover para você trabalhar, tá bom? Então, ó, beijo do BF, espero que você arrebente a boca do balão. É isso aí, tá bom? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.